Amém. Vamos lá fechar os nossos olhos, faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Pai, nós te pedimos perdão. Tudo o que fizemos não foi do teu agrado. No nome de Jesus. Senhor, perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram e nos ofenderam no nome de Jesus Cristo. Queremos a tua bênção nas nossas vidas e queremos fazer a tua vontade para a tua glória e honra no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir em Hebreus 11, 4. Hebreus 11, 4. Glória a Deus. Hebreus 11, 4. Eu quero-vos falar hoje sobre fé, mas quero-vos falar que até para semear é preciso ter fé, é preciso crer em Deus, acreditar em Deus. Hebreus 11, 4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. O que é que Abel fez? Deu uma oferta a Deus. O que é que Caim fez? Deu uma oferta a Deus. Então, mas qual foi a diferença entre os dois? A forma como deu. Abel se preocupou em trazer o melhor para Deus, em trazer o melhor que ele podia dar. Caim trouxe uma coisa qualquer. Muitas das vezes não é o tamanho da oferta, é com que coração você está a dar. Faz uma grande diferença. Em que você pode agarrar na carteira, não, eu vou dar aqui qualquer coisa, ou você vai separar anteriormente, vai com cuidado buscar para dar para Deus. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Um sorriso só, sorriso aberto, Obrigado. sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada vamos ter falta. Dependemos completamente de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Marcos 9:20. Eu quero-vos falar sobre a fé. O título é A Fé. Eu quero-vos falar sobre fé para que nós possamos entender que por ela nós podemos atingir os nossos objetivos, os objetivos que Deus colocou no nosso coração. Eu creio que às vezes a fé às vezes é pensada que é muito complicado ou que é difícil de atingir, mas realmente é uma busca como todos nós fazemos. É uma busca como nós fazemos a Deus, é uma busca que nós devemos ter perante Deus e estar com Deus. A fé é acreditar que algo é possível acontecer. Se você vai a Deus, pede uma coisa e não acredita que é possível, ouça, não vai acontecer.
Não vai acontecer. Este menino, há muitos anos que acontecia isto. O espírito não de Deus, o espírito demoníaco tomava-o e ele tinha parecido com ataques epiléticos e esses ataques epiléticos mandavam-o contra a água e contra o fogo tentando o matar. Este pai trouxe esta criança aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram fazer nada. E então Jesus disse para trazer até ele. Marcos 9:20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito quitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que isto sucede? E ele lhe disse, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Este pai desta criança teve a noção da falta de fé que tinha. Mas ele disse que ele acreditava que ele podia fazer alguma coisa. E a minha pergunta que eu faço para vocês hoje é, você acredita que Deus o pode ajudar? Se isso você não acredita, se você põe em dúvida, Deus nada pode fazer no seu lugar. Não o pode abençoar. E você pode dizer, mas Deus, é omnipotente, onipresente, omnisciente, tem todo o poder, Ele pode fazer tudo. Pode. Você crê nele, você acredita nele. Vamos lá a Hebreus. Hebreus 11:6. É impressionante. Aqui no capítulo todo de Hebreus 11, fala sobre fé. E fala de homens que andaram com Deus, que confiaram em Deus. Veja que em todos eles, ainda hoje Deus vai mostrar um homem que era Eliseu, e me estava a mostrar a passagem em que Eliseu agarra e faz flutuar um machado. Ora, todos nós sabemos que um machado é feito de ferro e tem normalmente, não é? E é feito normalmente é feito de ferro e tem um cabo de madeira. Ora, como nós sabemos, o ferro não flutua. E Eliseu agarrou numa vara e atirou à água e o ferro flutuou. E Deus me disse assim, se ele tivesse gritado para a água, se tivesse mandado uma pedra, o ferro iria flutuar da mesma forma. Não teve a ver com o objeto que ele atirou. Teve a ver com o que ele acreditou que ia acontecer. Muitas das vezes, porque nós estamos tão habituados nesta terra, acreditamos que é através de uma sequência de coisas que nós fazemos que vamos ser abençoados. Nada tem a ver com isso. Veja o que é que está aqui escrito. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e eu creio que aqui todos que estão comigo a ouvir, quer aqui, quer lá em casa, quer no vídeo, acreditam que Deus existe, e eu vos digo glória a Deus, que você acredita que Deus existe, mas a parte também importante é, e que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam.
Grande parte das pessoas crê que Deus existe, mas não crê que Deus lhe pode dar coisas, que Deus o pode recompensar porque ele está a buscar a Deus. Muitas das vezes pensando que não é digno, pensando que Deus não vai ouvir e não é... Ouça, é da vontade de Deus estar connosco, é da vontade de... Ouça, se Deus agarrou e permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar, permitiu que Jesus fosse crucificado por nós, não nos vai dar Ele todo o resto das coisas? Não nos vai querer abençoar com todas as coisas? Não foi por acaso que Jesus fez a pergunta ao pai daquele menino: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você tem um assunto para resolver. Você acredita que Deus o pode resolver? Ou você vai fazer a experiência para ver se Deus resolve? É que não funciona. Na minha caminhada cristã, as maiores bênçãos que eu tenho recebido são orações muito simples e orações em que eu creio que Deus é capaz de me abençoar. E orações muito simples, não é orações muito demoradas, não é estando insistindo perante Deus, não, é orações de dizer: Pai, eu preciso, creio que tu podes, sei que tu vais fazer, eu sei que tu me vais abençoar. E há outro segredo, é que cada vez que eu oro sobre um determinado assunto, eu nunca mais vou buscá-lo. Isto quer dizer que eu não vou retomar a buscar esse assunto para eu tentar resolver o assunto. O assunto tem de ser resolvido, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Você está a tirar as mãos de Deus da questão, Ele não vai fazer nada. Se você quer a bênção de Deus, quer que Deus resolva o seu assunto, tire as mãos do assunto e não toque mais. Mas você não sabe, eu estou aflito. Este pai também estava aflito. Este pai também estava aflito. Você vai dizer: mas Jesus orou por ele e ficou curado. Não foi bem assim. Jesus orou por ele e ele mandou-se para o chão e começou a revirar e a contornar-se ainda mais. E depois ficou como morto. Depois Jesus tocou nele e aí ele se levantou, menino. Eu quero que você entenda uma coisa. As coisas de Deus não são como nós queremos. São como nós acreditamos. E você não vai acreditar em Deus e dizendo: não, pai, tu vais, eu preciso ir daqui para ali e vai ser por este caminho. Esqueça, isso não tem nada a ver com Deus. Deus até pode dar o caminho mais longo e dar a volta, mas é Ele que vai resolver o assunto. Portanto, não dê caminhos para Deus e formas de resolver o assunto a Deus. Não tente imaginar como, porque não vale a pena. Eu sou sincero, já tentei e não vale a pena. O que vale a pena é você crer em Deus, confiar em Deus, largar o assunto nas mãos de Deus e deixar que Ele o faça o que Ele faz de melhor, nos abençoar. Andar em fé nada tem a ver, não, eu creio, e depois você vai falar e fala ao contrário daquilo que orou. Cada vez que você ora sobre um determinado assunto, Pai, eu creio que Tu me podes abençoar neste assunto, creio que Tu me podes libertar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, e depois você sai lá para fora e fazem-lhe uma pergunta, essa pergunta que lhe fazem é de propósito, e você vai dizer: isto está muito mal. Já foi. O assunto já foi. Você já perdeu tudo o que orou. Aquela pergunta que lhe estão a fazer tem um propósito: você perder a bênção. A pergunta que lhe estão a tentar fazer: então como é que estão as coisas?
é mesmo para lhe perguntar, para lhe passar a rasteira, para ver se você fala negativo sobre o assunto, para você perder a bênção. A bênção daquilo que você orou. E ouça, eu estou-lhe muito sincero, você pode ir a qualquer pastor, a qualquer homem de Deus, e esse homem de Deus vai orar por si. Se você fala o contrário do que acabou do homem de Deus orar, você perdeu e não há nada. Nem é culpa do homem, nem é culpa de Deus. É culpa sua. Você não está a acreditar que Deus está a resolver o seu assunto. Andar com Deus exige uma mudança de vida em nós. Uma mudança de maneira de falar, uma mudança de maneira de agir, uma confiança, que essa confiança nos traz alegria. Eu quero que nós vamos agora, nós estamos em Hebreus 11, 6. Vamos só andar para cima, é só andar para cima. Hebreus 11, 6, e vamos a Hebreus 11, 1, ao primeiro versículo. É só andar um pouco para cima. Hebreus 11, 1. Paulo, na carta que escreve aos Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, ele fala e diz o que é fé. Hebreus 11, 1. E diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é a certeza absoluta, é o fundamento das coisas que se esperam, é a certeza absoluta que vai acontecer. E prova aquilo que você não está a ver. Uma vez um pastor agarrou e contou de uma forma muito simples como era a fé. Normalmente no auditório há cadeiras para as pessoas se sentar. E as pessoas chegam lá e sentam-se. Eu sou muito sincero, por causa de eu ter algum peso, as cadeiras eu olho para elas primeiro. Para ver se aguentam com o meu peso. Há cadeiras que eu tenho receio de me sentar. Então, mas porquê? Porque algumas não aguentam o meu peso. Não é que eu seja muito pesado, mas tenho algum peso. E depois de me sentar a primeira vez, eu depois, a segunda vez, já me sento com mais confiança. Esta foi a forma que ele utilizou para nos explicar fé. Você tem confiança na cadeira onde se sentou, no sítio onde está. Porquê? Porque você tem algum conhecimento. Não, porque você olhou para a cadeira e acha que ela tem resistência suficiente, tem ferro, madeira grossa ou alguma forma que tem resistência suficiente para suportar o seu peso. Deus tem a capacidade de o poder abençoar ou não? Você pode dizer, sim, mas você pode estar a dizer sim, da boca para fora, como se costuma dizer. Só falando. Só achando que deve ser assim. Mas não crendo no seu coração. Eu quero desafiar a sua mente para você entender porque é que Deus não iria abençoá-lo. O que é que impede Deus de o abençoar assim? Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você pede perdão a Deus, ouça bem isto. Quando você pede perdão a Deus por qualquer coisa que tenha feito, e pouco importa o que foi, desde que você peça perdão a Deus e você diga que perdoa a todas as pessoas a partir do exato momento que você orou, você está puro perante Deus. Não há nada na sua vida que impeça a bênção de Deus chegar até si. E você tem que entender isto e perceber isto. Porque muitas pessoas agarram, não, mas eu fiz isto, culpam-se por coisas que fizeram. Ouça, todos nós, infelizmente, fizemos coisas que nos lembramos e não gostamos.
nem gostaríamos de ter feito, mas fizemos. E por isso Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Por isso, quando pedimos perdão, Deus nos limpa e afasta de nós e limpa toda a nossa vida. Quando nós perdoamos aos outros, tira de nós o peso dessas pessoas. Então, estando limpos perante Deus, nós podemos pedir o que quiser. Ele nos ouve e nos responde. Lembro-me uma vez, eu já falei isto várias vezes, mas eu creio que é importante. Lembro-me uma vez eu estar a orar e lembrei-me de uma coisa que eu fiz. E eu disse, Pai, eu te peço perdão em nome de Jesus por este assunto. Logo a seguir eu continuei a orar e voltei-me a lembrar do assunto. E quando voltei a lembrar do assunto, eu disse, Pai, eu te peço perdão por este assunto. E Deus me disse assim, de quê? E eu fiquei, de quê? Até, mas tu sabes, eu já tinha pedido perdão há bocado, mas tu sabes o que eu fiz. Como tu não sabes? Tu sabes tudo. E ele disse, e ele me fez lembrar um versículo bíblico que diz, dos teus pecados não me lembro mais. Ao pedir perdão a Deus, nós somos perdoados e Deus apaga a nossa transgressão da sua memória. Apaga. Ele já não olha para nós da mesma forma. Ele olha através do que Jesus fez por nós, do sangue derramado de Jesus que fez por nós. Você entende? Jesus, ao ir à cruz, nos perdoou. Ele, que é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele tira literalmente o pecado do mundo. Então você pode pensar, não, o que eu vou fazer é agarrar, eu vou errar e depois peço perdão a Deus. Desculpe, você acha que Deus é parvo? Você acha que Ele não sabe a intenção do seu coração? Que afinal não quer tirar o pecado da sua vida, mas quer continuar a viver fazendo o pecado? Deus não se deixa escarnecer. Entenda que eu estou a falar de sinceridade. E sinceridade é que você reconheceu que errou, pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Porque Jesus foi à cruz em seu lugar. A partir desse momento, você está limpo perante Deus para pedir o que quiser. E há garantias de Deus para nos dar aquilo que nós pedimos. Mas depois existe uma caminhada da fé. Naquele exato momento em que você pede, você naquele exato momento recebeu. Você diz, não, mas eu não sinto nada. Eu não sinto o meu corpo melhor. Eu não sinto dinheiro, não tenho dinheiro nas minhas mãos. Eu não tenho a bênção disto, daquele objeto, daquele outro objeto na minha mão. Você naquele exato momento recebeu a bênção. Agora a caminhada que você vai ter até receber faz toda a diferença. Essa caminhada vai determinar se você recebe a bênção ou não. Se você chega a um determinado ponto e duvida. Algumas pessoas vêm pedir oração e quando pedem oração, o pastor, ou o presbítero, ou quem for que orou por ela, ora e depois pergunta, então, já recebeu? Ah, Deus queira que sim. Já perdeu. Ela não acreditou em nada. Ela está à espera. Ela não recebeu. Eu quero vos levar a uma Atos 3, Atos 3, 2.
Eu vou-vos ler um pouco, mas é importante que você entenda. Atos 3, 2. Eu vou-vos ler um pouco. É uma passagem bíblica onde João e Pedro e João, entraram no templo para ir orar. E à porta do templo estava lá um homem que era coxo. E vejam que este homem não esperava receber a cura. Ele esperava receber uma esmola. Mas ele tinha a atitude de querer receber. E essa atitude o fez ser abençoado. Vejam, Atos 3, 2. Foi isso que eu disse, não foi? Atos 3, 2. Né? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro e João fitaram os olhos nele e disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando deles receber peço perdão. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Esta é a atitude certa para você receber alguma coisa de Deus. Você acreditar que vai receber é crer em Deus. Exatamente o que nós lemos em Hebreus, que ele é é recompensador, é galardador daqueles que o buscam. É recompensador daqueles que o buscam. É aquele que dá àquele que o busca. E depois sabe o que é que aconteceu a seguir? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E tomando para a mão direita, o levantou e logo os pés e atrelhos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Este homem não esperava de ser curado. Ele esperava receber uma esmola, mas tinha a atitude de querer receber. E esta atitude lhe trouxe a bênção para a sua vida. É a atitude que você deve ter. A atitude de receber, de querer receber de Deus a bênção. O que é que este homem podia fazer? O que é que este coxo podia fazer? Sabe que eu comparando isto muitas das vezes com aquilo que nós fazemos, era você esperava receber uma bênção. Mas a atitude que nós fazemos muitas vezes é tentar ir à bolsa das pessoas e tirar o dinheiro para nós. É só uma comparação para você entender. Não é isso que fazemos, claro, mas é para você entender. Muitas das vezes os assuntos que estamos a tentar resolver, os assuntos que trazemos a Deus, depois, logo a seguir de orarmos, vamos tentar resolver. Vou falar com este, vou falar com aquele, vou a este sítio, vou àquele sítio, vou tentar deste sítio. Eu creio que Deus me vai abençoar através deste sítio, daquele sítio, daquele sítio. Você tirou os assuntos das mãos de Deus e voltou a colocar nas suas mãos para resolver. Até porque o pôs lá a primeira vez. Se você quer resolver, você. Mas eu quero a bênção de Deus. A bênção de Deus passa pelo processo de você ficar quieto, sossegado e não se mexer no assunto. Claro que tem que se mexer na sua vida. Graças a Deus e continua-se a mexer. Quando você entrega um assunto a Deus, larga-o. Não mexe nele. Confia plenamente em Deus que o vai resolver. Esta é a forma de andar em fé e você ser abençoado. Agora eu lhe digo, pelo processo até vocês ter a bênção na sua mão, acredite, muita coisa vai acontecer. A sua mente vai ser desafiada para não acreditar, para duvidar. Vão-lhe fazer perguntas para ver se você cai e diz aquilo que não deve.
Vão-lhe trazer informação e agora não vai ser, não vais conseguir, não vai dar. E você tem que se firmar em Deus, confiando na oração que fez e confiando em Deus que lhe vai trazer a bênção. Isto chama-se andar em fé. Confiar em Deus. Não pense nunca, por favor, que você não é digno. Porque eu lhe digo, neste planeta, ninguém é digno de receber seja o que for. Digno é Jesus. Esse sim é chamado Senhor. Mas Ele fez um propósito em relação a nós. Ele nos abençoou com a sua morte. Ele levou sobre ele o pecado, a maldição que estava destinado para nós. E por causa disso, nós fomos justificados pela fé em Jesus. Por isso, nós temos ousadia de ir perante Deus, pedirmos a bênção e recebê-la. Eu, quando falo de bênção, pode ser cura, pode ser libertação, pode ser bênção financeira, pode ser um objeto, uma casa, um carro, seja o que for. Como é que Deus vai fazer isso? Essa é uma boa pergunta, de qual eu não sei responder. E eu não lhe sei dizer como é que Deus vai fazer, porque nem para mim eu sei. Mas eu sei que Ele faz. Essa é a glória. Eu sei que Ele faz. E eu já vi isso acontecer na minha vida. E eu sei que se aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, no nome de Jesus. Fé é para todo aquele que busca a presença de Deus, crê nele, confia nele. Vamos abrir em Marcos 11, 23. Se você já não ouviu este versículo não sei quantas vezes, eu nem sei. Eu quero que você entenda que Jesus estava a ensinar os discípulos. Marcos 11, 23. Eu quero que você entenda que Jesus estava a ensinar os discípulos. Isto é muito importante, porque normalmente nós perdemos no contexto às vezes. Eu, por exemplo, ao ler toda esta passagem, algumas pessoas poderão dizer, coitada da figueira, que culpa é que teve? Porquê? Porque Jesus, no dia anterior, passou por uma figueira e não era tempo de ter figos. Mas Jesus chegou ao pé dela, ao pé dos discípulos, e viu que não tinha figos e diz, seca-te pela raiz. Ou ninguém mais coma fruto de ti. No dia a seguir, Jesus e os discípulos voltaram a passar naquele local. E quando passaram, Pedro olhou e viu que a figueira se tinha secado desde a raiz. E ele disse, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se pela raiz. E Jesus disse, tende fé em Deus. Algumas pessoas perdem-se no contexto e dizem, coitada da figueira. O que a figueira de culpa é que tinha? Você não está a entender. Nós, noutras alturas, nós fazemos o quê? Cortamos a figueira e cortamos a figueira em bocados para fazer madeira, para se poder fazer cadeiras, para poder fazer isto. E então já ninguém se queixava da figueira. Não se distraia daquilo que Jesus está a tentar ensinar. O que Jesus está a tentar ensinar é que aquilo que você falar vai ter consequências na sua vida. Aquilo que você acreditar vai receber. Jesus acreditou que aquela figueira se ia secar e no dia a seguir estava seca. Agora veja. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, a um monte. Você está a imaginar um monte? Você está num descampado e de repente vê um monte. E você fala para o monte e diz, ergue-te e lança-te do mar.
Quem olhar para si vai dizer, pronto, mais 8 doido, mais 8 doidinho, doidinho. Mas Jesus diz, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu tenho orado por pessoas que eu só falo para elas. Eu toco nelas e falo para elas. E é suficiente para a bênção chegar às suas vidas e a serem curadas e libertas. Porquê? Porque eu não estou a andar na fé da pessoa, estou a andar na minha própria fé. Estou a andar na minha confiança que eu tenho em Deus. Confiança que eu sei que o meu Deus opera. Agora, existe um problema. Você sabe que a pessoa pode bloquear o que eu orei? Cada vez que na sua mente duvida daquilo que vai acontecer. As pessoas que eu tenho orado, de maior bênção que eu tenho visto receber as pessoas, é daquelas que não põem em causa o que eu estou a fazer. Às vezes até ficam assim, mas o que é que estás a fazer? Vais orar o quê? E antes que se apercebam de alguma coisa existe, já estão abençoadas. Se você vem orar por algum assunto, você tem que agarrar e confiar que Deus o vai abençoar. Você tem que ter a fé de receber a bênção. Só receber. Exatamente como Pedro falou, prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho te dou, anda em nome de Jesus. Você está a entender? Não sou eu que tenho a bênção, é Deus que tem a bênção. A única coisa que eu tenho é acreditar em Deus que Ele vai operar e opera no nome de Jesus. Portanto, assim que a parte das pessoas às vezes dizem, e já aconteceu pelo menos uma vez ou duas, em que as pessoas dizem não, estou na mesma, e eu digo é impossível. Eles ficam a olhar para mim e dizem, impossível. É impossível. Eu creio no Ele. Você entende? A atitude de receber é a melhor atitude para você ser abençoado. Você ora, você tem a atitude de receber. Uma das coisas que eu fazia antes, e cheguei a fazer, agora sou sincero, não faço, mas chegava a fazer planos para aquilo que ia receber de Deus, para assim eu agarrar e dizer, não, pai, eu creio que vou receber isto de ti, portanto eu vou já pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou pôr, o que é que eu vou ter com aquilo que eu vou receber de ti. Era a minha forma de manter em fé. Agora, eu sou muito sincero, eu não faço isso, eu não faço nada. Nada. Absolutamente nada. Eu confio e acabou. Mas eu tive que me sentar a primeira vez naquela cadeira e ver que aguentava com o meu peso. Que tinha estrutura suficiente para aguentar comigo. E então já me sento à vontade a segunda vez. Você entende? Eu tenho um caminhar. Andei com Deus e confiei nele. E aconteceu. Mas eu quero que você faça o mesmo caminhar com Deus, na sua própria vida. E que você receba a bênção também. Porque Deus lhe quer dar. Veja o que está escrito no 24. Porque vos digo que tudo o pedires orando, crê que o recebereis e tê-lo-eis. Crê que vais receber e vais tê-lo. Uma das últimas bênçãos que Deus me deu, eu só disse a Deus, Pai, eu preciso. E Deus me deu. Mas ainda hoje, Deus me disse, não tem a ver com a necessidade, porque eu não me movo na necessidade. Eu movo naquilo que tu queres.
Eu movo-te naquilo que tu queres. Não tem a ver com a necessidade. Muitas das vezes nós pensamos, não, eu preciso de dinheiro, portanto Deus tem que me trazer dinheiro. Não, você tem que pedir aquilo que quer a Deus e Deus lhe dará. Seja muito, muito pouco, ou muito, ou mesmo muito. Não tem a ver com a necessidade. Tem a ver com aquilo que você crê e confia em Deus que lhe pode dar. Glória a Deus. Deixa-lhes mostrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus concede o desejo do nosso coração e eu estou à procura. Só um minuto, eu vos digo já. Deus concede o desejo do nosso coração. Isto é muito importante, por isso é que é muito importante nós conservarmos o nosso coração puro. É isto. Acho que é Salmos. Deixa-me ver, se faz favor. Deixa-me confirmar, Salmos. É isso mesmo, Salmos 37:4. Salmos 37:4. Salmos 37:4. Desculpem eu estar à procura, mas é para você entender o que é que Deus quer fazer com as nossas vidas, o que é que Deus quer fazer com os nossos desejos, com aquilo que nós pedimos a Deus. Não tem a ver, muitas das vezes, não, é porque você está com necessidade que necessita isso, é porque você precisa de cura, não, tem a ver com o que você pede e deseja no seu coração. As coisas até podem ser maiores daquilo que você está a pedir e está a pedir a Deus. Muitas das vezes é para bênção, para abençoar os outros, para abençoar o ministério.
Deus sabe disso, porque vê e sonda o seu coração. Salmos 37, 4. Deleita também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ele concederá o que deseja o teu coração. Então o que é que já vimos hoje? Fé é acreditar em Deus, que Ele existe. Glória a Deus, que Ele existe. É acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. A fé, a Bíblia inglesa diz de uma forma muito interessante, que eu acho piada, que é a tradução à letra da Bíblia inglesa, diz assim, que Deus recompensa ou galardoa aqueles que o buscam diligentemente. Eu acho muito giro esta tradução. Aqueles que o buscam com grande determinação. Então, fé é acreditar que Deus existe e que concede aquilo que nós pedimos a Ele. Percebemos que temos que desejar isso e confiar que vai realmente acontecer aquilo que estamos a pedir. Isso quer dizer que toda a sua forma de falar, toda a sua forma de agir vai ter que mudar em relação a esse assunto. Porque se você já tem alguma coisa na mão, aquilo que lhe dissessem ou lhe perguntassem, a sua reação seria completamente diferente. Então haja como já tivesse aquilo que você pediu a Deus. Haja por palavras, haja por ações, como acreditando, já tendo aquilo que Deus, você pediu a Deus e que Deus lhe concedeu em nome de Jesus. E por você agindo assim, você está ajudando Deus a que possa trazer até si aquilo que você quer. Entenda, porque todo esse caminho não vai ser um caminho fácil. Você vai orar e Deus vai lhe trazer e pronto, e enfim, acabou. Não. O diabo vai fazer de tudo para desmotivar de receber aquilo. Vai dizer que não funciona, que não dá, olha o que é que aconteceu com o fulano de tal, olha o que é que aconteceu com o outro, olha aquilo que aconteceu. Dois familiares meus passaram por cirurgias complicadas. Os dois podiam não ter sobrevivido, mas os dois sobreviveram. E entenda uma coisa. Quando nós pedimos algo a Deus, Ele se compromete em fazer aquilo que nós acreditamos que estamos a buscar dele. Há coisas por qual eu oro e sei de antemão que não vale a pena insistir, porque não vai resolver. Mas quando eu não sinto isso, sei que recebo a bênção. Filhos meus tiveram problemas com saúde e foram abençoados. Foram libertos. Mas depende da nossa confiança em Deus. Entenda que Deus sabe o processo onde você está, o caminhar onde você está. E se você for dando passo a passo com Deus, a bênção chega na sua vida e está na sua vida. Você vai aprendendo com Deus. Nós íamos no carro, eu, a minha esposa e um dos meus filhos, bebé. E na altura exatamente em que a minha esposa mudou, a cabeça do bebé estava encostada à porta e foi na altura exatamente em que virou o bebé para o outro lado, bateram-me no carro. Nada lhe aconteceu.
A outra dos meus filhos teve uma convulsão à mesa. E quando eu agarrei a criança e ia para o hospital, Deus me disse que não valia a pena. Que ela não tinha nada. E realmente nunca teve nada, não teve sequelas nenhumas. Pode acontecer, podia ter acontecido no cérebro, ter acontecido alguma coisa, nada aconteceu. O último dos meus filhos caiu da cadeira e torceu o pescoço. Ele chorava muito. Eu nem sequer o levei para o hospital. A minha fé já estava de outra forma. Eu coloquei-o em cima da mesa, meti-lhe as mãos em cima e orei por ele. E ele imediatamente parou de chorar. Eu quero que você entenda que andar com Deus é um caminhar de fé. É um caminhar de andar com Deus. A nossa confiança em Deus vai aumentando a pouco e pouco. Não pense que falar exatamente o que eu disse, fala este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso vai acontecer na sua vida assim. Mas vai acontecer algum dia na sua vida se você continuar a caminhar com Deus. No estágio onde você está, agarre-se no estágio onde você, no lugar onde você está e comece a confiar em Deus. Busca Deus por coisas que podem ser mais pequenas para si, mas que são grandes. Se você não imagina às vezes a alegria que eu tinha quando Deus me fazia coisas pequenas, a alegria que eu ficava. E ficava muito alegre, muito alegre. E era uma coisa muito insignificante. Mas significava que Deus me estava a ouvir e me estava a responder. E glória a Deus, glória a Deus. Mas eu creio que isto não é só comigo. Por favor, não pense que é em relação a A, B ou C, pessoas especiais. Não existem pessoas especiais. Existem filhos de Deus. E você é um filho de Deus. Busca Deus para ser abençoado. Busca ao Senhor, creia nele. Ore a Ele. Peça a Ele. Mude a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Seja abençoado no nome de Jesus. Eu quero-vos terminar. Eu tinha que trazer este versículo porque ainda hoje o li e fui muito abençoado com ele. Vamos voltar a Hebreus. Hebreus 11, 29. Hebreus 11, 29. Todo este capítulo 11 fala sobre fé. Fala sobre homens de Deus em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Fala sobre vários homens de Deus. Mas depois chega aqui uma altura em que fala sobre a passagem do Mar Vermelho. Todos nós sabemos que o povo foi levado até um determinado sítio, junto ao Mar Vermelho, acampou aí, à espera de que Deus lhe dissesse o que é que havia de fazer. Eles viram ao longe os egípcios vir para atacá-los, para os matar. E Moisés ficou, espera e vê do livramento do Senhor, e olhou para Deus, para o céu, e Deus disse: que esperas? Estende a tua vara. E ele estendeu a vara sobre as águas e as águas se abriram. Ora, eu não sei se você já andou. Você já andou dentro de um aquário? Existe em Portugal, como é que se chama o aquário? Nós tivemos um aquário Vasta Gama, mas é o outro, o oceanário. No oceanário, Hebreus 11, 29. Hebreus 11, 29. Mas no oceanário, nós quando chegamos ali e vemos aqueles peixes enormes, nós ficamos, glória a Deus, que coisa mais linda. Mas ninguém está ali a pensar que aqui o vidro pode partir e aquelas toneladas de água podem vir para cima de nós. Agora imaginem um povo a atravessar um mar onde não há paredes de vidro, onde só o poder de Deus fez com que aquelas águas se abrissem e eles pudessem atravessar por uma água. Agora eu quero-vos mostrar
de ter fé e de não ter só neste versículo. Veja. Portanto, Hebreus 11, 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentaram os egípcios e se afogaram. O povo de Deus, confiando em Deus, atravessaram no meio do mar. A descrição bíblica diz que as águas congelaram. Eles conseguiam ver como tivessem, como estamos naqueles aquários muito grandes a ver. Eu acredito que eles conseguiam ver os peixes do outro lado e eles diziam: meu Deus, só tu, Senhor. Passaram para o outro lado. Mas os egípcios viram eles passar e também tentaram passar. E sabe o que é que aconteceu? As águas se fechou e juntou. Aquele que anda em fé anda por sítios impossíveis. Aquele que não tem fé não vai. E é com este versículo que eu quero terminar esta reunião. Para motivar a buscar a Deus, a se motivar a buscar ao Senhor, a buscar em coisas mais pequenas, em coisas que você pensa que são mais pequenas, mas que não são. Porque cada operação de Deus é um milagre. Milagre de grandes bênçãos para a nossa vida. Eu lembro-me, uma vez eu tinha uma câmara de filmar e essa câmara avariou. Mas Deus sabia o que estava no meu coração, que eu gostava de eu ter. Essa câmara de filmar podia ser ligada ao computador, eu podia converter as coisas para o computador. E essa câmara avariou e eu fui lá pô-la. E depois não sabiam, perderam a câmara. Eu fiquei todo chateada, pá, perderam a câmara, pá. Mas o que eu não estava a perceber era que a forma de Deus me abençoar. Eu acabei por pouco mais dinheiro dar e não trouxe uma câmara, trouxe uma câmara e uma máquina fotográfica também. Porque me disseram a mim o valor da câmara, porque não sabemos da sua câmara, o valor da câmara você tem esse valor. Então você escolhe o que quer com o valor que deu pela câmara. Eu então escolhi uma câmara e uma máquina fotográfica que eu queria muito, uma máquina digital. E trouxe a câmara de filmar. E quando eu vim para casa, eu estava muito contente. E durante essa noite, eu louvava a Deus e chorava e dizia: obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque só tu realmente. Só tu crias do caos a bênção. Só tu fazes coisas maravilhosas na nossa vida, se nós confiarmos. E hoje o que eu vos peço é exatamente isso. Confiem em Deus. Porque Ele é galardador, recompensador daqueles que o buscam. Eu creio que você crê em Deus. Você crê e acredita em Deus. Então creia que Ele vai dar o que você pedir. Porque Ele vai dar mesmo. Amém? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos dizer assim, vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer assim: Pai, eu quero andar pela fé. Eu quero andar para plena confiança em Ti, não duvidando de Ti em todas as coisas que acontecem na minha vida. Eu sei que coisas estranhas têm vindo até mim. Eu sei que muitas das vezes para mim parecem completamente impossíveis. Mas, Senhor, eu Te conheço. E Tu podes. Tu podes mudar tudo a meu favor. Eu Te agradeço por isso. Porque Tu seres um grande Deus, um poderoso Deus, por estares ao meu lado todos os dias, por me amares como tens amado. Provando que até Jesus foi à cruz por causa de mim. Eu Te agradeço, Pai. E agradeço pelas grandes coisas que vais fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu Te agradeço, Senhor, de todo o coração. Tu és o meu Deus. Eu Te louvo, Senhor, no nome. Amém. Muitas bênçãos
Boa semana. Boa semana. No nome de Jesus.